E sobre sua saúde, como se sente? Relativamente bem. A angina é um problema orgânico repleto de dores em câmera lenta. Se posso assim exprimir-me, obriga a pessoa que acolha a frequentes repousos obrigatórios, mesmo que seja de alguns minutos, no curso do dia. É uma moléstia de presença calma e constante, a maneira de advertência serena, como a controlar-nos emoções e movimentos. Mas estou a estudá-la para conhecê-la melhor e adotar os padrões de convivência de que necessito para viver com ela sem conflitos, que somente a mim prejudicariam, não é? Tudo está certo e tudo vai seguindo com as bênçãos de Jesus. 3. Problemas de toda a gente. 7. Sexta-feira à tarde, conforme disse antes. Assentei-me a seu lado no banco de madeira onde atendeu uma longa fila de pessoas que vieram socorrer-se com ele, expondo-lhe os mais diversos problemas de ordem particular. Tive então ideia de registrar 51 dos 55 casos atendidos por Chico nesse dia, e que reproduzo para que se tenha ideia do que seja esse serviço de atendimento ao público. Todos os nomes são fictícios, de forma a não personalizar nem caracterizar os casos. A duração de cada consulta foi breve para uns, e mais demorada para outros. Vejamos o que as pessoas querem. Maria, 22 anos, tenho inflamação em ambos os ouvidos, pouca audição num deles, o esquerdo, e muito estado de nervos. Alexandre, 9 anos, tenho sono agitado, sonambulismo, dores nos pés e muito nervoso. Maria, 35 anos, acordo à noite com pesadelos. Parece que vejo espíritos familiares desencarnados há muitos anos, inclusive meus avós, os quais já tinham falecido quando nasci. Acho que tenho mediunidade e ando muito nervosa. Vitória, 38 anos, sinto ardência nas mãos e esbraseamento pelo corpo. Saíram manchas pelos braços e pernas. Não sinto dores, é como se fosse uma queimação. Lucy, 32 anos, tenho enxaqueca que dura quase uma semana em cada crise. Então perco o apetite e emagreço. Não encontrei soluções nos vários médicos que consultei. Ascensão, 5 anos, Chico, minha filha, pelo que os médicos dizem, tem mongolismo, mas eu creio que é atuação de espíritos. Resposta do médium: sua filhinha não tem atuação de espíritos, os movimentos descoordenados são da própria doença. Quando mãe e filha se dirigem para a sala de passes, o médium volta-se para mim e diz: os espíritos estão me dizendo que essa menina em vida anterior recente suicidou-se atirando-se de um lugar muito alto. Edna, 26 anos. Minha personalidade muda muito frequentemente. Às vezes penso se tratar de outra pessoa. Será que estou ficando louca? Essa mudança é imposta espiritualmente. No caso, você está funcionando qual um espelho. Busque ajudar-se. Qual é a sua profissão? Sou técnica em trabalho de perfuração em máquinas IBM, mas se continuar assim, acho que vou deixar a profissão. Sugiro-lhe que não faça isso. Distraia-se em seu trabalho. Você não está louca, não. Você sabe o que quer. Diga-me, quem é Rosa? A moça titubeia, em seguida responde: ah, é minha avó, mas ela já morreu há muitos anos. Chico Xavier intervém. Ela está aqui e manda dizer-lhe que tem procurado ajudá-la, mas você deve exercer um certo controle. Busque orar muito. Não se preocupe, você sabe o que quer. Ela está dizendo que vai ajudá-la. Marisa, 55 anos, tenho muitas dores de cabeça e ando muito nervosa. Nem benzedura adiantou alguma coisa. João, desejo saber se meu filho Alcides, que tem ataques epiléticos, tem encosto de algum espírito. E desejo saber também se minha mulher deve aceitar o emprego que está escrito nesse envelope. Eduardo, 29 anos. Estou com uma úlcera perfurada e desejo medicação. Antônio, estive perturbado da cabeça e me internaram em hospital psiquiátrico de São Paulo.
Não me sinto melhor. O médium Xavier lhe pergunta: quem é Alfredo? É o meu pai, disse o rapaz, mas não existe mais. Ele está aqui e manda dizer-lhe que está procurando ajudá-lo. Continue os tratamentos médicos e busque orar com fé. Seu pai o protege. Marisa, 42 anos. Sinto dores na coluna, no peito e um cansaço permanente. Já fui a vários médicos. Silva, 45 anos. Sinto esse caroço aqui na garganta e muita queimação nas pernas. Ruiz, 5 anos. Chico, meu filho é perturbado. Sofre de paralisia no cérebro. Fala muito e não memoriza mais que 5 minutos as coisas que lhe ensino. Após encaminhar o menino e sua mãe para o passe, o médium Xavier encara-me e diz: esse menino, na última encarnação que viveu na Terra, deu um tiro na cabeça que lhe foi fatal. Vladimir, 49 anos. Vim pedir ao Senhor para me curar da bronquite. Tenho muita falta de ar. Não consegui deixar o cigarro. Quase não durmo à noite. Furtado, 57 anos. Sofro de ruído ininterrupto nos ouvidos e tenho problema no sexo. Paulino, 39 anos. Eu tinha economizado um dinheiro. Deixei minha cidade e fui para São Paulo. Empreguei o capital num negócio que não deu certo. Agora nem emprego decente consigo arranjar. Minha mulher quer deixar-me. Márcia, 4 anos. Minha filha é muito agressiva comigo. Vive quebrando coisas em casa e ainda não aprendeu a falar. Levei a um médico e este indicou um psiquiatra de crianças. Ela continua muito agressiva. Inês, 39 anos. Chico, meu casamento não vai bem. Eu me sinto muito nervosa. Acho que tenho mediunidade. Estamos mal financeiramente e eu não sei o que fazer. Maria, 50 anos. Fui operada do baço há 2 anos e continuo sentindo dores na barriga e inchaço nos pés. Genoveva, 60 anos. Desejo saber notícias de meu sobrinho Júlio César, que morreu em um acidente de automóvel faz 8 meses. Meu marido não pode vir, ele tem gordura no coração, pode conseguir um remédio para ele. Alessandra, 3 anos. Minha filha anda enfastiada há meses. Muito tristinha, os médicos não sabem o que ela tem para sofrer assim. A minha Alessandra não era assim. Ângela, 50 anos, meu filho deu para beber muito e por causa do álcool não para nos empregos. Até 2 anos atrás nos dávamos bem. Agora, acho que ele não gosta mais de mim. Carlos Alberto, 22 anos, Chico, não posso dizer o que tenho. Mas trouxe esta carta que diz tudo. Meu pai expulsou-me de casa. Acho que tem um espírito encostado em mim, e faço o que não quero. O médium lê metade da carta, depois diz: mas se você não entregar-se à viciação tóxica, sua vida irá melhorar. Você não tem nenhum espírito encostado. Precisa decidir-se a agir contra as tendências destrutivas. As leis de Deus não permitem que os espíritos nos levem a fazer coisas contrárias à nossa vontade. Se você vencer esse hábito, sua vida melhorará muitíssimo. Você tem muitas chances. Esforce-se que o auxílio de Deus não lhe faltará. Miriam, 24 anos. Sinto uma enxaqueca insuportável. Já fiz 2 tratamentos médicos para ver se curo os nervos. Zaira, 38 anos, extirpei um seio faz 4 anos, mas agora um médico diz que é preciso extrair o outro seio, pois a biópsia deu positivo de novo. José, 40 anos, vim aqui para que me autografasse esse livro, título, Amizade, ditado pelo Espírito Meimei, e pedi que ore por algo que necessito. Marivaldo, 48 anos, fiz um check-up. Meu eletrocardiograma não deu bom. Tenho medo de morrer e ter que deixar a família. Marcelo, 55 anos. Fui operado de catarata nas vistas. Sinto terríveis dores de cabeça e durmo pouco. Francisco, 56 anos. Tenho um problema de coluna. Fui operado 3 vezes.
Agora é difícil operar porque a diabetes ficou pior. Januário, 41 anos. Ando muito nervoso porque os negócios não vão bem. Eu não saberia viver como pobre, apesar de que quando comecei não tinha nada. Sandra, 36 anos. Estive internada no Hospital das Clínicas em São Paulo. Tenho crises durante as quais perco os sentidos. Marcelo, 5 anos. Meu filho tem problemas de dicção. Há certas palavras que não consegue expressar, ou engole letras. Geraldo, 55 anos. Levado por uma filha. Meu pai ouvia normalmente. De 15 meses para cá ficou totalmente surdo. Os médicos não dão esperanças. Maria, 59 anos. Minha barriga inchou e os médicos deram 3 diagnósticos diferentes. Eu não sei o que realmente carrego comigo. Antônio, 36 anos. Vim pedir que ore pela minha esposa Estela Maria, que está internada em hospital psiquiátrico. É esta aqui da fotografia. Aparecida, 32 anos. Tenho andado muito nervosa. Às vezes me vem à cabeça a ideia de suicídio. Aí eu luto comigo mesmo e só não me mato porque sei que o espírito não vai morrer. Ele vai ficar penando por aí. Luiz Carlos, 5 anos. Meu filho tem problema de gagueira e é muito nervoso. Solange. Às vezes eu vejo espíritos e fujo deles. O padre lá em Santos mandou rezar, mas continuo a ver os espíritos. Dalva, 40 anos. Sinto dores no peito, nas costas. Ando muito nervosa. Nadir, 50 anos. Chico, vim pedir proteção para esses 2 filhos que estão aqui atrás de mim, e também para que lá em casa tudo volte ao normal. Elizabeth, 40 anos. Meu marido está voltando para o lar e eu queria saber se ele se desligou definitivamente da pessoa que o fez perder a cabeça. Edir, 36 anos. Ando nervosa porque meu marido é muito intransigente com meu pai, que está velho e doente. Elvira, 48 anos. Perdi meu filho Antônio em agosto de 1975, em acidente automobilístico. Agora, meu filho Carlos caiu numa apatia. Não quer comer e nem se arrumar mais para ir a bailes e festas. Vim pedir auxílio para esse filho. Antonieta, 55 anos. Não ando bem. Meu corpo já não tem saúde e preciso trabalhar para cuidar de 2 netos. Afonso, 50 anos. Estou com enfisema. O médico já me proibiu de fumar. Eu deixo do cigarro, mas daí a dias volto ao tabaco. Fiz promessa de vir aqui para o Senhor me ajudar. Severo, 60 anos. Tenho esse caroço na garganta. Sinto dificuldade de respirar. O médico disse que não é câncer, mas eu acho que é. Dr. DG, médico cardiologista, 33 anos. Tive um desacerto afetivo com minha esposa com quem estou casado há 3 anos. Ela voltou à casa dos pais e eu caí em profunda prostração. Com o passar dos dias fui a um psicanalista conhecido. Ele resolveu que eu deveria me internar para um tratamento de sonoterapia. Chico, então, pergunta, o irmão é espírita? Sim, responde o médico. Ao que o médium redargue, perdoe-me, não sou ninguém para dizer-lhe isto, mas, se o irmão é espírita, seu conflito afetivo poderia ser resolvido dentro dos recursos próprios com que conta a nossa doutrina. Se o seu problema fosse um caso neurológico ou, digamos, de loucura, então é certo que os recursos da medicina psiquiátrica seriam de inestimável valia. Como pode alguém que se rotula de materialista tratar de problemas da alma? Só os recursos oferecidos pelos ensinamentos de Jesus, conforme as explicações de Allan Kardec, podem oferecer a verdadeira cura. O irmão é médico e amigo nosso e, portanto, sabe que respeitamos e enaltecemos todos os recursos valiosos da medicina dos homens. Só não podemos aceitar que um mal da alma venha a ser tratado por alguém que negue Deus, supremo bem e arquiteto do espírito. F.W., abril de 1978. 4. Paciência franciscana.
No convívio com o medianeiro Chico Xavier, comprovei sua tenacidade e perseverança no trabalho. O próprio leitor poderá aquilatar melhor, considerando o seguinte: embora ressentido da saúde orgânica, e malgrado as recomendações médicas para que não permanecesse em reuniões públicas mais que 2 ou 3 horas, o médium de Uberaba produziu num fim de semana de agosto a seguinte jornada de trabalho, das 14 horas de sexta-feira às 13h45 da manhã de sábado, no Grupo Espírita da Prece. Atendeu pessoalmente 66 pessoas que numa longa fila esperavam desde o dia anterior para socorrer-se de sua orientação e auxílio espiritual. Às 18 horas abriu os trabalhos da sessão mediúnica de receituário, atendendo em seguida nada menos que 196 receitas. Psicografou uma mensagem de Emmanuel e mais 3 mensagens de jovens desencarnados a seus pais presentes à sessão. Encerrou a leitura das mensagens quase às 4 horas da madrugada, e às 7 horas daquela manhã, após breve descanso, respondeu às perguntas sobre o tema maternidade e proveta, e cuja importância como tomada de posição doutrinária é fácil aquilatar. Às 15 horas desse mesmo sábado, segue numa caravana de amigos fraternos para o bairro Pássaros Pretos, onde, após o culto do Evangelho no lar, feito ao ar livre, foram distribuídos gêneros, doces e algum dinheiro a uma multidão de aproximadamente 900 pessoas. Às 19 horas, retorna ao Grupo Espírita da Prece onde participa de nova sessão mediúnica, recebendo mensagens de mais 3 jovens desencarnados há 1 ano e meio, ante a emoção dos pais presentes. Das 23 horas de sábado às 12h20 de domingo vamos a uma lanchonete, juntamente com amigos fraternos, para um convívio de amenidades espirituais. No domingo, a partir das 15 horas, visita uma instituição de enfermos de Uberaba. No total, sem contar os intervalos, foram 24 horas nesse fim de semana. Naturalmente, se o leitor me indagar como isso é possível num homem de 68 anos, com a saúde física irreversivelmente comprometida, responderei que não sei. Não sei se alguém sabe. A única explicação aceitável é o amparo ostensivo, quase visível, palpável, do mundo espiritual maior. Todas as demais explicações são abordagens no vazio. Às vezes tenho a nítida impressão de que Chico Xavier já está vivendo no mundo espiritual, num sentido quase literal, malgrado o corpo físico que o mantém entre nós, na condição de interexistente. É uma impressão muito pessoal e, no fundo, mantenho acesa a esperança de que ele volte à saúde física de antanho. Prefiro acalentar a ideia de que isso ainda é possível. F.W., setembro de 1978. Ele cuida de si mesmo consolando os outros. Indagamos ainda de Chico Xavier sobre sua saúde, o problema ocular etc. Sua resposta: um dia o médico me disse, para quem sofre da vista, se não há cura, há tratamento. Trato da vista esquerda há 45 anos e, um dia, falei assim com a doença desse olho: fica aí, preciso desse outro lado para viver. E assim vou sendo medicado com cortisona, cloranfenicol e remédios desse teor. Mas, qualquer contrariedade que me advenha logo se reflete no globo ocular. Quanto ao resto, periodicamente me submeto às 80 agulhadas do tratamento da acupuntura que faz com que a pressão se mantenha em 6/8. Com a graça de Deus, vamos indo. Julho de 1976. F.W., deixando de lado a bola de cristal, indagamos se sua intuição lhe segreda que viverá ainda há muitos anos entre nós. Caro amigo, estou na ignorância disso, como acontece a qualquer pessoa. Diz-me sempre o nosso caro Emmanuel que eu devo ter tanta alegria de trabalhar hoje como se estivesse vivendo o meu primeiro dia de tarefa no mundo e que devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso como se estivesse em meu derradeiro dia na Terra. Novembro de 1976. Enfermeira invisível,
poucos dias após o abalo orgânico sofrido. Chico Xavier assim nos descreve em carta a fase de lenta convalescença que se submete e cujo trecho reproduzimos com sua licença. Estou melhorando, mas lentamente. Ainda não posso permanecer em reuniões públicas senão de 4 horas da tarde às 9h30 da noite. Devo usar vários medicamentos com muita pontualidade e não consigo fazer muito esforço ou algum esforço maior. Sem atender a esses requisitos do corpo físico, a dor aparece, a feição de alguém que veio morar comigo, por dentro do peito, e, então, essa dor é uma espécie de enfermeira invisível que me obriga a deitar-me. Mas estou observando a mim mesmo com muito otimismo e paz e creio que, com os medicamentos em pauta e com as inevitáveis reduções de trabalho, ainda poderei usar minha máquina física da atualidade, se Jesus permitir, por muito tempo. Chico diz sentir que sua mediunidade parece estar melhor afinada após a fase aguda da enfermidade. E revela: podes entender comigo esta história. Neste ano completo os 50 janeiros de mediunidade, tendo passado por outros 40 em atividade profissional, não posso ser ingrato para com o corpo que me serve de moradia, há 66 anos. Louvado seja Deus! Tudo está seguindo da melhor maneira possível. E eu, continuando sem a dor que é semelhante a uma campainha no tórax, tudo vai bem. Não tenho dúvidas quanto ao processo enginoso ou à insuficiência coronariana de que sou portador, mas estou, graças a Deus, em paz e com muita alegria. F.W., abril de 1977. Pedi a Chico Xavier que, se possível, dissesse com palavras suas, como está seu atual estado de saúde orgânica. Eis o que ele disse: as dores do peito são variáveis, mas constantes. Trato-me com rigor de domingo até quinta-feira, para estar no melhor modo de trabalhar em nossas reuniões públicas de sextas-feiras e sábados. E, assim, vamos indo em paz no cumprimento dos deveres mediúnicos que nos fazem tão felizes. Tenho as forças orgânicas muito controladas e, com a graça de Deus, prossigo trabalhando tanto quanto me permitem as limitações físicas. F.W., novembro de 1980. Irmão dos simples e sofredores. Após breve repouso em seguida ao almoço, Chico sai do quarto dos fundos e cruza rumo ao portão de saída, dirigindo-se ao carro que o levaria ao bairro dos Pássaros Pretos, subúrbio de Uberaba, para o culto ao lar, feito ao ar livre, à sombra de 2 abacateiros. Eram 14h30 de um sábado ensolarado, envolvido por um céu muito azul e convidativo à reflexão. Em sua casa, a rua de Pedro I, visitavam-no umas 50 pessoas de diversas regiões, incluindo São Paulo, Rio, Goiás, etc. Dessas, umas a 30 o cercaram no corredor, cada qual expondo ou desejando expor seu problema. O médium fazia menção de andar, mas o pequeno círculo o retinha. Chico, meu filho morreu há 14 meses e nunca obtive notícias dele. Chico, estou em tratamento há 1 ano e os médicos não acertaram minha doença. Chico, no meu centro espírita em Mogi, há um grupo de irmãos que se opõe à fundação de um orfanato nos fundos do terreno. Que devemos fazer? Chico vai respondendo como pode no ato que leva a mão direita ao peito, enquanto 2 pessoas abrem caminho para que ele possa andar. À porta do automóvel, pergunto-lhe: dói o peito? Um pouco, responde, mas vou indo. Às vezes, sinto como se um punho de ferro me apertasse esta parte do peito. O seguir, a pressão diminui. Depois, como que respondendo a uma indagação que não cheguei a formular, acrescenta: ultimamente os encargos da mediunidade não me têm permitido dispensar algum tempo para os meus amigos. Gostaria de atender a todos receber por igual em minha casa. Às vezes, se a dor chega quando estou conversando com as pessoas, vejo-me na contingência de ter que me refugiar no banheiro. Mas para mim sempre é um reconforto poder estar no trabalho mediúnico. Logo que entra no carro, acrescenta:
Vamos que a dor está passando. FW, e como vais encontrar tempo para solicitações da tua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz? Embora eu esteja na condição de um quase espectador, sigo com os amigos para compartilhar as alegrias e as esperanças, mesmo não visando prêmios ou troféus. A ampla divulgação da nossa doutrina, mas a espontânea dedicação desses amigos, é um prêmio inestimável. Setembro de 1980. 5. Imprensa anuncia morte próxima. MN, como você está de saúde? O corpo tem apresentado dificuldades, principalmente na locomoção, mas são problemas naturais da idade. Espiritualmente continuo com a mesma disposição de trabalhar, de servir, de aprender, de me comunicar com os outros. Tenho recebido de meu médico, Dr. Eurípides Taban Vieira, toda a orientação para contornar os problemas físicos e sou muito grato a ele pela dedicação e carinho com que tem me assistido. 690. MN, o que você achou do noticiário que anuncia a sua morte próxima? O irmão antecipou notícias alusivas à minha morte na vida física. Creio que não sabe o bem que fez, induzindo-me a meditar com a calma precisa os assuntos da morte e da vida, preparando-me para o desencarne que se verificará quando Jesus permitir. Não fosse ele, o irmão da comunidade humana que me acordou para aclarar os meus pensamentos, e não teria a devida oportunidade para pensar em torno do tema que ele escolheu, visando a nossa pequenez. Morrer por morrer, renovar-nos-emos todos os dias que forem determinados pelo Senhor. Por isso mesmo, inclino-me agradecido à notícia errada que ele veiculou, fazendo votos que Deus lhe conceda uma vida tão longa quanto possível, para dispor de tempo e ensejo de realizar o melhor que adivinhamos na inteligência em benefício dos outros e em favor dele próprio. MN, junho de 1990. Periferia da cidade corpórea. Lembrei a maravilhosa Mercy que se difundiu pelo mundo com o trabalho dele, Chico, em favor do progresso humano. Por isso, com justa razão, ele foi o presidente de honra do Congresso Internacional de Transcomunicação. Como sempre, o médium considerou a sua pequenez diante da tarefa dos espíritos e lembrou que suas pernas ainda estão paralisadas, que está à base de tratamento rigoroso. 2 médicos me assistem e do meu prato de cada dia constam 18 comprimidos, ressaltou. Com sua fala mansa de mineiro bondoso, contou um diálogo que teve, recentemente, com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O senhor, Dr. Bezerra, que conhece bem o campo orgânico, poderia me dizer. Reconheço que a minha fase é de uma pessoa que é considerada idosa. Já sei disso. Mas devo dizer que intimamente o meu otimismo, a minha alegria com a vida são os mesmos. Eu queria que minhas pernas fossem revitalizadas. Chico, respondeu o Dr. Bezerra, as pernas são a periferia da cidade corpórea. Você está dando muita importância à periferia e esquecendo do centro urbano, que é o serviço. MN, novembro de 1992, sua voz está firme. A pele do rosto rosada. Pergunto sobre seu estado de saúde. Eu continuo com as pernas paralisadas, o coração com muito avanço da insuficiência cardíaca, mas eu não estranho, porque vou completar 85 anos e acho que recebi uma graça da bondade de Deus que permitiu que vivesse tanto tempo. Estou velho e estou moço. E as psicografias prosseguem. Só quando eles querem porque eles evitam mesmo meu campo psíquico para não criar maiores dificuldades para o corpo. E como se quisesse amenizar qualquer impacto de tristeza, Chico Xavier conclui mansamente, eu não posso dispor mais de muito tempo, mas por dentro estou muito satisfeito. Com muita tranquilidade. MN, março de 1995. Aos 85 anos Chico continua lúcido, alegre e tranquilo. Em emocionante entrevista a Gugu Liberato, do SBT, Chico Xavier acabou com boatos maldosos e sensacionalistas da imprensa que divulgou, entre outras inverdades,
que ele estava pesando somente 35 quilos, à beira da morte, agonizante e inconsciente. Não posso dizer que tenho uma saúde ótima, pois os 85 anos pesam no corpo e não me permitem o mesmo vigor dos 30, 40 anos. Mas, embora com as pernas paralisadas e o coração sofrido por uma série de perturbações cardíacas, me sinto entusiasmado, tranquilo, alegre como um trabalhador que um dia recebeu a missão de entregar um recado. Cumpri minha obrigação e estou tranquilo esperando que o grande Pai dê a palavra do que devo fazer agora. Aos 85 anos é muito difícil estar com a mesma atividade entusiástica de antes. Tenho que ter uma vida tranquila porque o coração grita aos excessos. Mas não tenho do que me queixar. Preciso manter meu corpo protegido de grandes esforços, mas quanto à minha formação espiritual estou satisfeito. Revista Isto É, 11/10/95, neste ano, Chico recordou com mais intensidade de sua querida mãe, falecida há 80 anos. Foi um dia marcante. Eu tinha 5 anos e minha mãe foi vítima de um processo muito violento de angina no peito e desencarnou aos 36 anos. Lembro com muita alegria, saudade e esperança de reencontrá-la em uma vida maior. Talvez em um tempo breve, ou no tempo em que Deus me permitir. Ela era muito ligada à religião e me ensinava cantos de orações para eu cantar para ela, pois dizia que isso acalmava suas aflições. Lembro dela como se estes 80 anos de separação representassem apenas um dia, confessou o médium Agugu, na reportagem da Isto É. Para as câmeras de TV ele cantarolou. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos, é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos é o Cristo divino chamando por nós. MN, novembro de 1995. Segunda parte, amor ao próximo. 6. Assistência social e paternalismo. A caravana para frente a uma palhoça num bairro pobre de Uberaba. Uma mulher grisalha acerca-se do médium à saída do carro. Chico. Meu neto está pra morrer. Que é que eu faço? Minha irmã, a preço de uma avó por um neto necessitado arromba as portas do céu. Vamos orar. Um grupo de pessoas do bairro logo se forma na calçada dele, adiantando-se uma mulher ainda jovem invisível crise nervosa. Chico, estou com espírito ruim encostado em mim, tira ele de mim. A resposta veio surpreendente. Uai, gente. Para que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos juntos, encarnados e desencarnados. Uma recém-casada, alta e magra, queixa-se de que o marido se enfureceu e ficou violento. A caridade quebra a violência. Minha filha, a harmonia muitas vezes é fruto da caridade. Ele entra na casa humilde. Uma mãe com 4 filhos retardados, todos eles sofrendo de paralisia. Chico, está tudo ruim, a vida anda difícil. Aponta para um 5º filho, este adotivo da mulher. Olha que lindos olhos tem este menino. Como é inteligente é seu amigo. Vamos pensar em coisa boa, gente. Em maré baixa ou maré alta, vamos com Deus. 2 ou 3 casas adiante Chico Xavier e seus caravaneiros entram numa casa de pau a pique. Chão de terra batida. A mulher recebe um rancho de mantimentos, 2 travesseiros e um cobertor, mas nem isto alegra e passa a lastimar-se das adversidades do dia a dia. O otimismo do médium é contagiante. A irmã conhece a história daquele pedaço de barro que exala doce perfume. Um dia, tendo alguém perguntado a razão de tanta fragrância, ele respondeu: é que durante certo tempo fui chão num depósito de rosas alegrando aqui, consolando ali,
Espalhando esperanças na maioria, a visitação estendeu-se por toda a manhã. A alegria e o encantamento de todos a simples passagem de Chico Xavier fazia ele emergir à mente o simbolismo da música banda, de Chico Buarque de Holanda. F.W., julho de 1976. No dia seguinte, domingo de manhã, participávamos da caravana que periodicamente Chico organiza para visitas aos enfermos residentes nos bairros mais pobres de Uberaba. Relatar todos os lances ocorridos na visitação, entre 9 e 12 horas, seria alongar demais este texto, cansando o leitor. Selecionamos, então, um único episódio. Enquanto na rua formava-se fila para a distribuição de víveres, Chico penetra num casebre de chão batido, aproxima-se de uma enferma entrevada, sussurra-lhe algumas palavras alegres e reconfortantes, às quais ela responde com monossílabos que mais se pareciam com uivos. Chico fita a seguir em silêncio e a velha senhora persigna-se com os olhos fitos no alto. À saída da casa, um senhor de São Paulo diz ao médium: o gesto mímico daquela doente semimuda foi a mais convincente definição de Deus que já vi. Ao que Chico arremata, mesmo impedida de falar ela, a seu modo, está a nos dizer que embora presa no cárcere da doença orgânica, suporta a adversidade com ânimo e esperança porque tem o calor de Deus no coração. F.W., agosto de 1976. 7. Visita aos presídios. Pouco tempo atrás você esteve no Instituto Penal de São Paulo, assistindo e dando esperanças aos reeducandos ali confinados. Não acha que deveríamos nós, os espíritas em geral, aumentar a assistência espiritual nos presídios masculino e feminino, diríamos quase que semanalmente, dando assim verdadeiro lastro consolador a esse esforço reeducativo? Julgamos que o diálogo em bases de respeito às leis e de conhecimento da solidariedade cristã seria providência das mais louváveis em nossos institutos de reeducação. Semelhantes contatos atingiriam o melhor rendimento de compreensão humana e de consequente renovação para os visitados e visitantes, então marchando juntos para um relacionamento melhor em nossos grupos sociais. F.W., agosto de 1976. F.W., porque nosso irmão caído é nossa carga mais preciosa. Diz-nos Emmanuel que os irmãos considerados caídos são parte de nossa família espiritual que a divina providência nos confia, com o objetivo de ensinar-nos a conquistar felicidade pela prática da lei do amor. E, ao mesmo tempo, afirma o nosso benfeitor, os nossos companheiros nessa condição representam o resultado de suas próprias ações em existências passadas, provavelmente criaturas prejudicadas, em muitas ocasiões, por nós mesmos, e que as leis da vida nos restituem, para que venhamos a resgatar nossos débitos, auxiliando-os na precisa restauração. Novembro de 1976. 8. Indiferença e calor humano. F.W., haverá maior frio na alma que a indiferença dos nossos semelhantes. Pode haver indiferença dos nossos semelhantes para conosco, entretanto de nós para com os outros isso não deveria acontecer. Cremos que se Jesus houvesse levado em conta nossa incapacidade para assimilar-lhe de pronto o desvelado e intenso amor, o cristianismo não estaria brilhando, e brilhando cada vez mais na terra. Quem ama tem sempre bastante calor humano para distribuir. Agosto de 1976. 9. Espontaneidade na prática do bem. F.W., manter o coração disponível à caridade configura um estágio evolutivo superior ao daquele que dá ocasional mas prazerosamente um óbulo ao necessitado. A espontaneidade na prática do bem evidencia sempre mais altos degraus na maturidade espiritual da criatura. Auxiliar os outros, por si mesmo, será compreensão, enquanto que a mesma atitude, por disciplina, em muitos casos, será constrangimento, considerando-se, porém, que obediência é sempre louvável.
Outubro de 1976. FW, entre a vontade de prazer e a vontade de servir ao próximo, há outro caminho viável além de Cristo. Caro Fernando, não sei se entendi corretamente a sua pergunta, mas creio que Deus concedeu a todos os povos do mundo caminhos espirituais para transformar a vontade de simples prazer em vontade de cultivar permanentemente o prazer de servir ao próximo. No entanto, a providência divina nos apresenta em Jesus Cristo o caminho mais alto e mais seguro para isso. Julho de 1977. Na primavera e uma manhã de céu delirantemente azul, acompanhávamos o médium Chico Xavier numa peregrinação aos enfermos num bairro muito simples de Uberaba. Escolhida a casa, todas de gente humilde e sofrida, Chico pedia a um dos confrades do grupo que fizesse a prece em voz alta ou em silêncio, conforme o ambiente espiritual que ele divisava. E logo passávamos ao lar seguinte. Entre a segunda e a terceira casas, aproxima-se de nós uma senhora de meia idade, a fisionomia espelhando visível angústia e inconformidade com a vida, e diz ao médium: Chico, meu marido se entregou à bebida e me bate quando reclamo das bebedeiras. Há 1 ano que isto acontece e não aguento mais. Chico olha compassivamente e lhe diz: minha irmã, a caridade quebra a violência. O mal um dia será vencido pelo bem. Com Deus vamos em frente, irmã. FW, Chico, sempre que leio as afirmações, teses e construções materialistas dos cientistas do nosso mundo, me lembro da célebre expressão de Santo Agostinho: que absurdo não crer. Não te ocorre isso também? O médium sorri e diz: apenas a fé opera maravilhas. FW, novembro de 1980. FW, no seu entender, qual a fórmula de ouro que nos permitiria ou nos permitirá viver relativamente felizes neste mundo? Caro amigo, estamos certos de que não existe outra fórmula mais exata para sermos felizes, além da regra de ouro iluminada pela mensagem do Cristo: amai-vos uns aos outros, tal qual vos amei. Junho de 1977. Eram 23 horas da véspera do Natal, em Uberaba, Minas Gerais. Noite alta, milhares de pessoas acomodavam-se em bancos, ou mesmo no chão, em fila de espera da distribuição de presentes natalinos. Entre 5 e 10 mil pessoas, nem mais, nem menos. Caminho entre o povo, converso com as pessoas. Gente humilde, sofrida, por demais distanciada das elites, sobrevivendo abaixo do mínimo indispensável, alguns deles rindo por tudo e por nada. Será que chove esta noite? Arrisco a perguntar a uma senhora de 40 anos, enrolada num cobertor em tiras. SS Deus sabe. Nós vamos passar a noite esperando. Chico é o nosso pai. Era quase meia-noite de sábado e eu devia regressar no dia seguinte. Enquanto nos despedíamos, ele diz: Fernando, desculpe por me encontrar como se estivesse na condição de sobrevivente de Hiroshima. Achei que ele estava falando de sua precária saúde, mas não entendi a alusão. Então Chico relembrou uma passagem da Segunda Guerra Mundial, agosto de 1945, e diz: sabemos que ao explodir a bomba, 70 mil pessoas morreram na hora. A imensa coluna de fumaça que se adensou sobre a cidade fez com que o dia virasse noite. Em meio ao tremendo silêncio que se seguiu ao impacto, chegaram as equipes de socorro em busca de sobreviventes. Eles vinham com lanternas na mão a iluminar o rosto dos que gemiam no chão. Conta-se que muitas vítimas, ao serem atendidas pela equipe socorrista, diziam: desculpe por eu estar ainda vivo e gemendo. E morriam. Chico prossegue: mas o coração salva. Precisamos estar conscientes dos sentimentos nobres que devemos estimular. Veja o crescimento da violência nas vilas e cidades. O perdão não tem crescido igualmente, a tolerância não tem crescido igualmente. É preciso diminuir essa desigualdade para que possamos viver melhor. Mais adiante, conta o seguinte:
Outro dia uma pessoa da fé umbandista dizia-me que os espíritos da Umbanda pedem a médium um colar e o médium dá. No kardecismo, dizia a pessoa, a solução dos problemas custa muito e essa é a diferença entre uma e outra. Perdão, responde Chico Xavier, no kardecismo os espíritos nos receitam tolerância, perdão, aceitação, e cada um destes pedidos é apenas uma conta no infinito colar da eternidade. F.W., janeiro de 1983. Festa de Natal, sábado, 11 de dezembro, aconteceu a distribuição natalina que vários amigos de São Paulo, liderados pelo dinamismo de Dona Yolanda César, promovem no local de trabalho do médium Chico Xavier. Ao que fomos informados, cerca de 9.000 pessoas, entre adultos e crianças, foram beneficiadas pela farta distribuição já tradicional em Uberaba região. O trabalho começou ali pelas 8h30 e se prolongou até as 14h30, contudo transcorrendo num clima de muita paz. Chico estava muito feliz, e sua alegria a todos contagiava. Na madrugada de sábado, quando Chico saiu do trabalho do receituário, chovia muito. Centenas de irmãos já se aglomeravam no portão do grupo espírita da prece, aguardando na fila. Como é natural, Dona Yolanda estava preocupada, afinal muita gente estava se molhando, inclusive crianças. Foi quando, para confortá-la, o nosso Jair presente mandou-lhe pelo lápis do Chico a trovinha. Querida Dona Yolanda, viva a festa do Natal! Nosso Senhor é quem manda, a chuvinha não faz mal. E não fez mesmo. Tá aí há algumas horas, embora um pouco encharcados, todos estavam satisfeitos com tantos brindes ofertados pelos corações generosos de São Paulo. A noite nos reservaria surpresas mais agradáveis. Na nossa reunião terminal, os espíritos endereçaram várias mensagens aos presentes. Observamos que Chico tem sobre o peito, debaixo da camisa, um lenço com álcool, por certo as coronárias estão doendo. Mas ele continua escrevendo, indiferente aos reclamos do corpo septuagenário. Durante a mensagem que Dr. Bezerra transmite, a qual posso ir lendo à medida que é grafada, pois estou a 1 metro do médium, Chico chora de emoção. Sim, a mão escreve, mas ele chora. O nosso Dr. Bezerra agradece a todos, em nome dos assistidos. A sensibilidade também nos trai e muitos deixamos escapar algumas lágrimas. Por último, Chico lê a página que nos endereçara a poetisa Maria Dolores. Ela conta que suplicar ao Senhor orientação, o que dizer aos homens nesta hora de dolorosa transição. Depois de ouvir-lhes muitas inquirições, Jesus simplesmente lhe fala: eu na cruz morri por ti, que fazes tu por mim? E a celeste indagação fica no ar martelando nossos cérebros, e nos vem à mente sua recomendação milenar: tudo o que fizerdes a um desses pequeninos e a mim que o fazeis. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me agasalhastes. Soubemos, posteriormente, que esses nossos irmãos ainda promoveram o Natal do Lar da Caridade, ex-hospital do Pênfigo, o de Pirópolis, o dos filhos dos funcionários do hotel onde se hospedam em Uberaba, e de um sem número de instituições outras que lutam com grandes dificuldades. Carlos Alberto Baxelli, fevereiro de 1983. Valdemir Aparecido Queen. Qual a influência de Chico Xavier no movimento de assistência social, no Espiritismo? Carlos Alberto Baxelli. É muito difícil avaliar a influência de Chico Xavier no movimento de assistência social no Espiritismo. Precisaríamos fazer uma pesquisa em todo o Brasil, porque realmente o Espiritismo em nossa pátria se divide em antes de Chico Xavier e com Chico Xavier. As obras assistenciais que foram criadas a partir de seu trabalho, que nasceram de orientação recebida por ele, são inúmeras: hospitais, escolas, albergues, casas espíritas, lares espíritas, orfanatos, trabalho dos mais variados,
visitas aos leprosos, aos necessitados nas periferias das cidades, as chamadas peregrinações, etc. Esse trabalho assistencial, hoje enorme, imenso, admirado, aplaudido mesmo pelos que não são espíritas, começou de forma mais intensa a partir de Chico Xavier. As mensagens que ele tem recebido ultimamente, na chamada fase consoladora de sua mediunidade, mensagens endereçadas aos familiares que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, têm inspirado a criação de dezenas de instituições espíritas em todo o Brasil, porque os pais saem reconfortados, acreditando na imortalidade da alma, convictos de que a vida continua e preocupados em fazer o bem ao próximo. Recordamo-nos da frase de um espírito, escrevendo por ele certa vez, dizendo à mãe que levava flores quase todos os dias ao seu túmulo: mamãe, o preço de uma rosa é quanto custa um pão. Ao invés da senhora levar uma rosa aos meus restos mortais, porque eu não estou na sepultura, compre um pão e dê a uma criança faminta em meu nome. Entrevista W.A. Queen, janeiro de 1988. 10. Madre Teresa e a vara de pescar. Certa vez, Chico compareceu a um programa de televisão em Uberaba, sendo indagado a respeito desse assunto, por um médico. Porque os espíritas, ao invés de ensinarem a pescar, dão o peixe. Chico respondeu-lhe que Jesus, antes do célebre Sermão da Montanha, multiplicou pães e peixes para a multidão faminta, primeiro alimentando a fome do povo, depois ensinando o caminho do reino. Não podemos pregar religião a quem está com fome, de barriga vazia, pois a fé sem obras é morta. Em visita ao Brasil, Madre Teresa de Calcutá deu a um repórter resposta semelhante à do Chico, quando interrogada sobre o mesmo assunto. Ela respondeu: meu filho, mas como é que vamos fazer, se as pessoas que alimentamos sequer têm forças para sustentar uma vara? Como elas irão pescar? Chico tem feito o que lhe é possível fazer em benefício do próximo, sem se preocupar com a opinião pública, porque elas são as mais diferentes possíveis. Enquanto os outros opinam, Chico faz, Chico trabalha. Cabe a entrevista ao ARC, julho de 1990. 11. A figura veneranda de Jesus. A Assembleia Legislativa de Goiás viveu momentos de intensa espiritualidade no mês passado, com a participação do médium Francisco Cândido Xavier, especialmente convidado para um diálogo em torno do tema Cristo e Atualidade, iniciativa do deputado Lúcio Lincoln de Paiva. Em sua fala inicial, Chico Xavier agradeceu ao deputado Enio Parquar, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, ao Dr. Paulo Gomide Leite, representante do governador do estado de Goiás, ao Dr. Clarismar Fernandes, líder da Arena e autor da saudação representativa de todos os seus colegas, e ao deputado Lúcio Lincoln de Paiva, promotor da iniciativa. Não tenho de mim próprio senão lágrimas de gratidão para ofertar-lhes. Estimaria corresponder a todas as referências honrosas e comovedoras que estou ouvindo. Como me sentiria feliz, se dentro de mim mesmo pudesse sentir-me na condição em que me aceitais, mas devo confessar-vos a minha total desvalia. Quando aceitei o convite formulado pelo deputado Lúcio Lincoln de Paiva para nossa tertúlia fraterna desta noite, sob o tema Cristo e Atualidade, afirmei que não tinha qualidades para pronunciar conferências. Aceitaria uma conversação informal, um encontro amistoso, para que pudesse ser tolerado em minha ineficiência. Compulsei o Novo Testamento no capítulo 6 do Evangelho de São João, os versículos 59 a 68, que relacionam o desentendimento entre Jesus e os que o acompanhavam, mas sentindo dificuldade de assimilar seus ensinos. Porventura quereis também retirar-vos? Senhor, se nos retirarmos, para onde iremos? Nesse momento de transição, queremos Jesus Cristo mais perto do nosso coração. Em verdade, fomos à Lua,
Acertamos com os caminhos que já existiam, mas quantas vezes teremos dificuldades de entendimento de alma para alma, de coração para coração? Estamos ricos e, no entanto, nunca ouvimos falar de tanta solidão. Nós queremos Jesus cada vez mais, não podemos nos afastar de Jesus. MN, julho de 1974. FW, sobre a natureza e evolução do Espírito de Cristo. Ele ascendeu pela escala evolutiva normal em outros mundos ou foi criado espírito já puro? Sempre que indagamos sobre isso aos amigos espirituais, não sei se por reverência ou se eles consideram oportuno odiar para nós o total conhecimento da verdade, informaram nossos benfeitores que o Espírito de Jesus Cristo lhe surgiu tão imensamente alto nos valores da evolução e sublimação que há necessidade de mais tempo para isso. Até que o consigam, sentem-se os amigos da vida maior perante o Cristo como quem se vê iluminado por uma luz forte demais para ser analisada sem os instrumentos precisos. Julho de 1976. FW, um grupo de cineastas dinamarqueses prepara-se, na Inglaterra, para rodar um filme com especulações escandalosas sobre uma pretensa vida transexual de Jesus Cristo. Se lhe fosse possível dirigir algumas palavras ou considerações a esse grupo, que diria você a essas criaturas? Cremos que esse filme é pregoado com tanto alarde, na imprensa internacional, corre a conta de certas extravagâncias que assinalam a nossa época de transição. Mesmo que os autores da realização nos queiram falar de seriedade no cometimento, encontramos nessa empresa lamentável desrespeito para com aquele que formou, em princípio, a civilização do Ocidente. Ainda mesmo quando não pudéssemos aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, investido de um apostolado divino, o apoio e a inspiração dele em nossa formação, como povos de educação superior, precisaria merecer a veneração que lhe é devida. Aliás, o apreço que não se nega a qualquer pessoa em matéria de vida íntima na figura de Cristo deveria atingir o máximo de reverência que todos nós, os cristãos, merecidamente lhe tributamos. Novembro de 1976. O programa Hebe de 20 de dezembro de 1985, na TV Bandeirantes, levou para todo o Brasil o especial de Natal com Chico Xavier. Nair Belo também participou, revezando-se com Hebe nas perguntas ao entrevistado. Em vários segmentos do programa a emoção tomou conta dos participantes e, certamente, de grande parte dos telespectadores. Hebe lembrou a capacidade extraordinária que Chico Xavier tem de estabelecer contato com Jesus e a esfera espiritual, através dos amigos sediados na outra dimensão da vida, e pediu ao médium uma nota sobre os evangelhos e os acontecimentos que cercaram o nascimento do Cristo. Chico agradeceu a bondade da entrevistadora, mas, com a sua natural simplicidade, descartou qualquer merecimento nesse intercâmbio. Quanto aos primeiros tempos, a época do nascimento de Jesus, afirmou que a figura do velho Simeão sempre o impressionou. O ancião, depois de ver os olhos de Jesus criança, quando de sua apresentação no templo, disse convicto que Deus já o poderia levar desta vida porque seus olhos haviam contemplado o Salvador do mundo. O médium sempre se lembra desta passagem para imaginar a força e a profunda luminosidade dos olhos de Jesus, indicando seu elevado grau de evolução e a sua bondade para com toda a humanidade. 12. Visita de Valéria. Hebe perguntou ao médium se ele via algum significado no nome de Jesus. Chico pediu licença para contar algo que havia acontecido entre os anos de 1953 e 1959. Nesse período ele ainda estava em Pedro Leopoldo e fazia, juntamente com outros companheiros, assistência às casas dos mais necessitados, levando balas, bolos e oração aos doentes. Essas pequenas casas ficavam onde hoje se construiu o recinto de exposições em sua terra natal. Conheceu nessa época a Valéria, moça hemiplégica e muda, irmã de Laura, uma das assistidas.
Durante 6 anos consecutivos eles levavam doces e guloseimas e sempre oravam com Valéria. De certa feita ela foi acometida de febre alta. Era gripe forte às portas da pneumonia. Nesse dia,